Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente sexta-feira. Estamos aí trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão aí na mídia dessa derrota do São Paulo para a equipe do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira pelo placar de 2-0. Derrota que deixa o São Paulo em alerta a uma possível não vaga para a Libertadores da próxima temporada. O Wendel, provavelmente uma lesão no pé que vai tirar o jogador do restante da temporada. Departamento médico cheíssimo no São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Do lado do São Paulo, aí é mais uma derrota que pode ameaçar o futuro do time também na próxima temporada, questão de Libertadores, Jalili, mas também com mais uma nova contusão aí para o Departamento Médico do São Paulo. É isso, Bruno. Bom dia para você, bom dia para os amigos do estúdio também. Para o Fã de Esporte, São Paulo então sofrendo mais uma derrota, dessa vez para o Grêmio por 2-0 em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo que até começou melhor ali nos minutos iniciais, né? Mas o Grêmio logo retomou o controle da partida, foi superior não só no primeiro tempo, mas também ao longo de todo o jogo. E sim, Bruno, mais uma dor de cabeça para o São Paulo, com apenas 10 minutos de jogo. O lateral Wendel, que já estava substituindo o titular, né? O Enzo Dias, que foi poupado com dores no quadril, então o Wendel, substituindo um jogador lesionado, também se lesionou, precisou deixar o campo de maco. São Paulo ainda não divulgou oficialmente qual é a lesão do Wendel, mas a apuração do André Hernan já está lá no espn.com.br, que o São Paulo, né, suspeita de uma ruptura da fascite plantar, uma condição dolorosa que causa inflamação na face plantar, um tecido que vai do calcanhar até os dedos do pé. Claro, o Wendel será submetido a exames nessa sexta-feira, mas os bastidores, né, a avaliação dos bastidores do São Paulo é de que ele realmente irá perder a reta final da temporada. Então, com mais uma lesão, né, um setor que volta a ganhar críticas não só internamente, mas também da torcida ao Departamento Médico do São Paulo, né? Realmente são muitas lesões e também acredita-se que há uma falta de efetividade na recuperação desses atletas. Então, o Departamento Médico do São Paulo voltando a receber muitas críticas com o Wendel, Bruno. Agora já são 9 jogadores lesionados, realmente uma situação muito difícil para o técnico Hernan Crespo. Voltando a falar um pouquinho da partida, né? O Grêmio abriu o placar aos 38 minutos com o Carlos Vinícius. O próprio centroavante do Grêmio ampliou em cobrança de pênalti no segundo tempo, mas a gente precisa destacar a atuação do goleiro do São Paulo, Rafael, que fez pelo menos, Bruno, 3 grandes defesas e evitou que esse placar, né, fosse ainda mais elástico, que o São Paulo voltasse aqui para a capital paulista com um prejuízo ainda maior. Com mais uma derrota, agora o São Paulo tem apenas uma vitória nos últimos 7 jogos, né, somando também os 2 confrontos com a LDU pela Libertadores. O São Paulo é o 8º colocado da tabela de classificação com 38 pontos, 11 a menos, né, uma longa distância para o Mirassol, que é o primeiro time no G4 e é justamente o próximo adversário do São Paulo, né? Neste domingo, às 6h30 em Mirassol e São Paulo. O São Paulo que vai muito pressionado, né, com essa sequência negativa de resultados, muitas críticas ao departamento médico, muitos desfalques, mas o São Paulo sabe que precisa dar uma resposta para o seu torcedor, não só pela derrota ontem para o Grêmio, né, mas pela atuação muito ruim, muito apática, mas vai enfrentar, Bruno, justamente a sensação do campeonato, que é o Mirassol. Lá, hein? Isso é mais complicado ainda. Obrigado, viu, Jalili? Que coisa, hein, Crespo? São Paulo, muito mal na partida. Poucas oportunidades, talvez ali no início, com o Tapia. Aí perde o Wendel, que é um jogador importante. Entra o Patrick, mas o Grêmio também perdeu o Alisson, o Pavon foi acionado. Um jogo em que o Grêmio foi começando a gostar, a entender e a dominar. E venceu com tranquilidade por 2-0, Cicinho. Mas assim, eu já falei, os desfalques do São Paulo têm pesado. Renata, é uma desculpa que toda a equipe se apega nisso, mas eu estava refletindo a respeito de desfalques. Vamos lá, ontem São Paulo jogou com 2 jogadores da base, Rodriguinho e Patrick. Os outros são todos contratações, então quer dizer que esses caras não podem substituir os titulares? Então por que foram contratados? Então não tem condições de vestir a camisa do São Paulo. Então, se eles estão ali, é porque a diretoria acreditou e os contrataram. Então, não é porque é reserva, mas o São Paulo está muito desfalcado. Então, meu irmão, se você está no São Paulo e você é reserva e não tem condições de jogar, então parte em retirada. Então, sai vazado porque tem que entrar... fazer a limpa, se o cara é reserva, se você cobra dos jogadores que são da base, ok, tá trazendo uma responsabilidade, tá jogando uma responsabilidade num momento como esse, tudo bem. Mas, Mailton, contratado. É reserva, ok. E aí? Tem que dar conta do recado. Não jogou nada. Sabino. Aí você pega os outros. Sabino foi o melhor.
Você achou? Eu achei. Apesar do pênalti... Mas fez o pênalti, né? Cometeu o pênalti. Não, cometeu o pênalti, mas assim... O Alan Franco é melhor que ele. Hã? O Alan Franco é melhor. Não é questão de ser melhor que ele, eu também acho, mas assim... Por exemplo, achei o Marcos que jogou Antônio é um legal. jogador que normalmente é destaque, não foi bem ontem. O Lucas Moura entrou no jogo, não entrou fez bem. a diferença. O Alisson também não conseguiu jogar um bom futebol. Não o fala Luciano do só Alisson. tá reclamando. O Luciano só tá reclamando e, assim, atrasa as jogadas. Eu não entendo a cabeça do Crespo também nessa questão. O Ferreirinha, por que o Ferreirinha só entra 20 minutos? Será que ele não é melhor que o Tapia? Tá igual o do Depay, só entra Então, 20 mas minutos. o Ferreirinha... Gente, nós estamos no final quase você de foi reclamando outubro. do Depay, O cara agora não tem o tá bem Ferreirinha. fisicamente, então o quê? Aí o Ferreirinha joga 90 minutos, trinca. Svarovski, trincou, não pode jogar. Não tem que poder... então... Agora, eu eu tenho a lista dos desfalques do São Paulo. Deixa Pra eu você ver. dar uma olhada aqui, ó, junto com o Edu e o Rona. Aqui ver o isso aí. lance. Olha só, sem Pablo Maia, estava suspenso. Bobadilla, que atuou pela seleção paraguaia. O Cédric, também está no departamento médico. O Enzo Dias, a mesma coisa. O Luan, a mesma coisa. O Tolói, a mesma coisa. O Oscar, também DM. O Caleri, DM. Rian Francisco, DM. André Silva, DM. E o Wendel ontem se machucou com 12 minutos do primeiro tempo. Nossa, são 11 fora. Meu Deus. já tava ruim, agora piorou. E é o seguinte, você que me lembrou, você que vem me lembrando que quem tá jogando muito nesse campeonato é o Reinaldo, seu próximo adversário, que é Mirassol e São Mirassol Paulo. no sol. Vai Não, subir. ainda mais e o lá sofrimento ainda. não para. O sofrimento não para. Se tá ruim- E se não tomar cuidado, toma Eu goleada. nesse jogo Mirassol Inter, eu só dizia, acaba logo! Tá ruim, Eu tô nessa esperança, eu tô torcendo pra nem começar. O King Naldo vai... Cuidado, Agora, hein? quero falar do Passa os Grêmio, três. falamos do São Paulo. Vamos trazer a Amanda Barbosa, São Paulo que sofreu uma derrota dolorida contra o Grêmio fora de casa. Inclusive, tem várias coisas pra gente falar com a Amandinha. Vamos começar, então, do drama que o São Paulo vai ter na próxima rodada. Primeiro, porque pega o Mirassol fora de casa. Isso já é um grande problema. Segundo, que a gente vai precisar atualizar mais uma vez o departamento médico, né, Amandinha? Porque já não tem... O São Paulo já não tem à disposição vários jogadores e ontem pode ter perdido mais alguns, né? É isso, Joana. Boa tarde para você, boa tarde para todos, né? A gente acompanhou que São Paulo foi para essa partida sem alas, Cédric Soares, Enzo Dias, que são titulares aí da equipe. E ontem, com 10 minutos ali do jogo, o Wendel acabou sentindo, né, uma dor mais forte ali no pé. Caiu, pediu a substituição. Eu entrei em contato aqui com a assessoria do São Paulo até para entender, porque o diagnóstico inicial é de fascite plantar, né, que é uma inflamação que dá no tecido ali da sola do pé, né, para o pessoal entender, do calcanhar até os dedos. Então, causa muita dor, bastante incômodo, mas o Wendel foi fazer exames, né? A informação que a gente tem é que ele está passando por exames, ainda não tem um diagnóstico fechado da situação dele, nem o tempo de tratamento. Mas o fato é que existe, né, essa situação do Wendel e aumenta o número aí de jogadores no departamento médico do São Paulo, que nesse momento tem 11 jogadores tratando, Joana. Até pra gente lembrar, né, falamos aí da situação do Cédric, que tem uma fratura no dedão do pé direito, o Enzo Dias também lesionado, né? São dois jogadores que não treinaram entre os titulares, então é pouco provável que eles estejam à disposição para essa partida contra o Mirassol. E aí tem essa questão do Wendel também, ou seja, é um problema para o São Paulo nas laterais ali, né? Na ala. Tem que pensar bastante, tem que adaptar o estilo de jogo aí, o treinador, né, para pensar nessa partida contra o Mirassol, que já é um adversário extremamente difícil ali para a equipe. Então, fora isso, para a gente lembrar, não tem também o Leandro, o Oscar, o Luan, o Tolói, o Dineno, o Caleri, o Rian e o André Silva. Então, assim, é uma lista extensa a do São Paulo, né, partindo ali de goleiro até o ataque. É um time inteiro de lesões, né, de jogadores tratando no departamento médico. Inclusive, Joana, até depois o pessoal pode dar uma olhadinha, né, acabou de subir agora há pouco no GE. Globo uma reportagem ali do Marcelo Braga, falando sobre a média alta, né, de lesões durante o jogo do São Paulo, e ali fala também de autoridade do departamento médico do São Paulo, falando um pouco mais sobre esse assunto. Mas é um problema que tem complicado muito a vida do São Paulo, né, e deixado a equipe em situação difícil, né. São Paulo tem 6 derrotas nos últimos 8 jogos, tem essa partida contra o Mirassol fora de casa, e aí vai ser meio que um drama aí pro treinador, né, pensar em como montar esse time, em como o Crespo vai montar esse time para enfrentar o Mirassol pro fim de semana. Ele, inclusive, Joana, na coletiva,
Foi questionado, né, se é possível extrair mais dessa equipe. Ele teve algumas frases ali de efeito até, né, que vem repercutindo, que vem reverberando, até que num tom de desabafo. Eu até peguei aqui alguns trechos, né, ele questionado sobre essa partida contra o Mirassol, disse que ainda não tinha pensado, né, sobre o Mirassol, que ele tem que pensar no dia a dia, porque as surpresas aqui são constantes, não tem o privilégio de outros técnicos de pensar na frente, né. Aqui acontecem coisas inacreditáveis, né, se abre e fecha aspas aí do Crespo, que disse ainda que eles estão sempre tentando fazer o melhor possível nesse dia a dia e entender o que é possível, né, se adaptar para cada jogo. Mas é isso, né? 11 jogadores no departamento médico. São Paulo tem uma sequência que é complicada aí para a equipe e números que, né, não agradam o torcedor e muito menos internamente, né, Joana? Pois é. E quando ele fala assim, tem coisas inacreditáveis, tem muita coisa que a gente nem está sabendo ainda que está acontecendo, e eu acho que tem muito a ver com isso, né? Coisas que acontecem que a gente não tem o conhecimento, que o torcedor não tem o conhecimento, que ainda atrapalham ainda mais esse andamento do São Paulo, o ano do São Paulo, que está sendo um pouco mais tumultuado realmente do que foi o ano passado. Mandinha, muito obrigada pela sua participação, acompanhando e atualizando a situação do São Paulo. Se quiser passar no GE. Globo, tem realmente uma atualização. Se você, São Paulino, já nem sabe mais quem está machucado, porque a gente tem que ficar olhando toda hora, porque a gente também é tanta gente que a gente não consegue saber de cabeça. Então você vai lá, de goleiro a atacante. São Paulo tem um time inteiro de desfalques em momento decisivo do ano e ganhou mais essa dor de cabeça, né, com a lesão do Wendel, que a gente ainda não sabe a gravidade, mas muito provavelmente não vai ter condição de pegar o Mirassol. O Grêmio. E aí, Arnaldo, como eu falei, não sei o que é pior, né, nesse começo de conversa. Se foi a derrota horrível, ninguém jogou nada, ou a coletiva do Crespo com frases que eu até anotei aqui. Aqui temos problemas todos os dias, alguns espetaculares, alguns inacreditáveis. Isso ele falando do São Paulo. Meu amigo, tá feia a coisa. Você naquele jargão do último apague a luz, né? Tá um pouco, né? Assim, a gente já tinha meio diagnosticado que o São Paulo estava largado institucionalmente e que isso chegaria ao campo. E que não tinha projeto Libertadores, pinóia alguma, já que o time nem jogar mais em casa vai jogar, né? Ninguém do São Paulo está remando pela Libertadores, isso chegou ao campo. A questão do Crespo, talvez o último suspiro do São Paulo de competitividade tenha sido no jogo do Palmeiras. E a minha grande dúvida era o que aconteceria depois do jogo do Palmeiras, já sabendo que o São Paulo poucas vezes jogaria no seu estádio novamente até o final do ano, embora a diretoria estivesse escamoteando isso. É só verificar a agenda de shows. Depois eu vou repetir a sugestão que eu dei para a torcida do São Paulo protestar durante os shows do Morumbi. Um protesto divertido, tá? Mas depois eu dou. Vai dar briga. Vai dar briga? Você acha que vai dar briga? Não. Depende. De rock, depende. Protesto, às vezes, dá briga, né? Às vezes, protesto, depende da... né? Depende da situação, né? Mas isso é outra conversa. A coletiva do Crespo, Tironi, acho que ela tem o desânimo e o sincericídio, tem um foco principal, que é a questão médica, né? Vale lembrar que do jogo do Palmeiras para o jogo do Grêmio, o São Paulo perdeu 3 jogadores machucados treinando. Ele já tinha uma série de... Aliás, 4. Tem que incluir o Dineno nessa também. 4 jogadores treinando. E perdeu um quinto, o Wendel, com 10 minutos de jogo. Quando até começou o jogo bem, até os 30 minutos de jogo, o São Paulo dominou o Grêmio e tudo mais. E eu acho que e depois da saída do Wendel, no final do primeiro tempo o Grêmio melhorou e ganhou o jogo, fez o primeiro gol e o São Paulo dissolveu com uma péssima atuação coletiva e muito ruim do técnico. Escalou mal e mexeu de uma forma desastrosa. Disso, na coletiva, ele falou pouco. Ele falou muito dos problemas com os quais ele convive diariamente, dizendo que alguns colegas podem pensar num objetivo mais à frente, na semana que vem, mas eu não, porque cada dia eu tenho uma má surpresa, né? Até
foi de estranhar o sincericídio do Crespo. Eu acho que o efeito imediato disso é uma revisão completa nas questões. De novo, hein? Nós estamos falando isso há quanto tempo, hein? Revisão completa das questões físicas de preparação do São Paulo. Imagino que uma das condições para a permanência, para a continuidade do Crespo no ano que vem. Porque esse ano já era. E desde que ele entrou, acho que ele deixou claro que o futebol dele, o futebol que ele entende hoje, é um futebol que quase todos entendem e defendem. O Abel do Palmeiras, então, muito mais. É um futebol físico e saudável. Você precisa de força para jogar futebol, para enfrentar adversários. Ainda mais quando você não tem os melhores, tecnicamente falando. O São Paulo é um time que não tem nem os melhores tecnicamente e nem força. Né? E acho que o Crespo toca nesse ponto. Mas esse é um dos pontos. Né? É que ele... E assim, na realidade, o que o presidente do São Paulo precisa fazer, ele que deu uma entrevista coletiva agora, depois de 5 anos, é deixar claro o que ele quer do futebol do São Paulo para 2026. Com quem ele quer dirigindo o São Paulo em 2026 no departamento, se ele quer o Crespo, com quais jogadores qual é o plano que ele tem para o futebol em 2026, já que em 2025 ele não teve plano para o futebol, ele mal fala do futebol. E para ilustrar essa crise médica, que é novo capítulo do dia, a gente brincava, mas não deixa de ser elucidativo e ilustrativo, que o próprio presidente do São Paulo alegou contusão para não ir para Porto Alegre, certo? Então, não deixa de ser simbólico, né? Mas é isso. São Paulo está à deriva. A gente usou tanto a imagem do navio, da rota, para evitar o iceberg e o Titanic, o naufrágio financeiro, que até eles tentaram, eu acho que conseguiram mudar minimamente o leme, só que o capitão do navio sumiu. Então, o navio ele não se chocou com o iceberg ainda, mas ele não tem capitão, ele está à deriva no mar. E vou trazer aqui mais algumas informações da equipe do Mirassol. São Paulo irá visitar a equipe do Interior, partida que terá como pontapé inicial às 18h30 deste domingo. Lembrando, a transmissão será dos canais Premier. A classificação aqui atualizada do Brasileiro, estou trazendo agora, a equipe do Mirassol em 28 rodadas somou 49 pontos e está na 4ª colocação. Muito bem no campeonato. Já o São Paulo, 8º colocado, 28 jogos, 38 pontos. Está a 5 pontos da primeira equipe ali do G6 do Campeonato Brasileiro. É de suma importância vencer esse jogo se quiser almejar uma vaga na Libertadores do ano que vem. A não ser que torça para as outras equipes. O Brasileirão virar um G8, né? Porque aí um brasileiro tem que ganhar a Libertadores e os principais, como Cruzeiro e Fluminense, um dos dois vencer a Copa do Brasil. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Mirassol, todas pelo Campeonato Brasileiro. 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Os 2 últimos jogos da equipe pelo Brasileirão foram 2 vitórias jogando dentro da sua casa, onde ainda não perdeu na temporada pelo Campeonato Brasileiro. Então é jogo duríssimo para o São Paulo, uma equipe que está bem embalada no campeonato. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do São Paulo contra a equipe do Mirassol. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota para a equipe do Mirassol, que foi justamente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo acabou saindo derrotado para o Mirassol dentro do Morumbi. Enfim, é um jogo de extrema importância se a equipe quiser se classificar para a Libertadores da próxima temporada. Lembrando que os próximos jogos do São Paulo não vai ser no Morumbi jogando em casa, vai jogar na Vila Belmiro. Aí fica meio estranho, parece que o clube está abdicando do apoio da sua torcida para se classificar para a próxima Liberta. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!